nosso workshop de infraestrutura, né? Infraestrutura aeroportuária. E ontem nós tivemos a primeira palestra com a professora Roberta Derrolli. Hoje temos a palestra do professor Juliano Capucho. O professor Juliano Capucho é um dos nossos professores do curso de pós-graduação. Ele é professor de duas disciplinas, a disciplina de introdução à infraestrutura aeroportuária e a disciplina de fiscalização de obras aeroportuárias também. Ele tem um currículo que dispensa comentários, né? Já foi superintendente de engenharia da Infraero, já foi superintendente de vários aeroportos em si, e hoje vem atuando bastante na Infraero, né? Em termos de todos os aeroportos, e seria isso, professor. Então, libero a palavra para ti, agradeço bastante estar aqui. O professor vai fazer uma palestra de 40 minutos, mais ou menos, e depois a gente vai abrir para os comentários, tá bom? Professor, muito obrigado. Contigo. Boa noite, Felipe. Professor Felipe, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu trago um tema que ultimamente tem sido bastante comentado na imprensa. Eu brinco até que a gente inaugurou o EMAS há pouco tempo, né, do aeroporto de Congonhas, e nesse incidente que aconteceu aí recentemente, quase que nós inauguramos efetivamente, né? Foi por muito pouco, eu vou chegar a comentar sobre ele durante a apresentação, mas o investimento em infraestrutura aeroportuária, investimento em segurança, né, infraestrutura aeroportuária, ele é um diferencial. Quando a gente fala em segurança, ele tem que ser sempre colocado em primeiro lugar. Vira até mesmo as nossas palestras aqui do curso, né? Hoje em dia não se fala em aviação se não tiver altamente atrelado à segurança operacional. E isso não é uma condição de muito tempo, isso é uma condição recente. A gente tem focado na segurança operacional de uma forma mais efetiva nos últimos 10 anos. E de maneira geral, a aviação no país passa por uma grande mudança, né? Uma grande transformação. A aviação, quando eu digo principalmente a infraestrutura aeroportuária, seja aí com o ex-monopólio da Infraero e as concessões dos aeroportos, abrindo o mercado para que outros profissionais, não só os da Infraero, possam atuar também nessa área aeroportuária. Isso tem criado bastante oportunidade. A própria Infraero em si, no qual eu fui superintendente durante alguns anos, hoje estou na consultoria, a equipe de engenharia da empresa, permaneço ainda na Infraero, ela vem se reinventando, né? A empresa vem mudando com a mudança do mercado, e com foco sempre nesse desenvolvimento da aviação regional. Então, eu vou trazer um pouquinho, vocês me permitam nesse primeiro momento, contar um pouquinho dessa história, dessa mudança que a Infraero traz, dessa nova visão de empresa na prestação de serviços de engenharia aeroportuária, serviços de operações de aeroportos e relacionados. Posteriormente, eu entro no foco do EMAS em si. A gente vai conhecer um pouco dessa história, como é que saiu a ideia, né? De onde veio essa ideia de implantação desse sistema de segurança para as operações de infraestrutura, onde nós tiramos isso, por que nós fizemos esse investimento, qual o resultado que a gente espera. Eu vou abordar todos esses temas, vou mostrar a tecnologia que nós importamos para o Brasil e a engenharia nacional ganhou muito com isso. Nós vamos passar por todos esses temas. Se alguém tiver alguma dúvida, fica bastante à vontade, pode lançar aí no chat, o Felipe faz um filtro aí para mim depois, a gente bate um papo no final, eu tento esclarecer o máximo de dúvidas que eu puder, e aquelas que não der tempo, que não puderem, eu mando por e-mail as respostas depois, no intuito da gente tentar agregar cada vez mais conhecimento. Então, eu vou começar, como o Felipe já me apresentou, eu vou começar falando um pouquinho da Infraero. Esse é o nosso vídeo institucional que mostra o posicionamento da empresa hoje no mercado, como prestadora de serviços e com foco no desenvolvimento da aviação regional. Vou começar ali. Durante os últimos 50 anos, a Infraero projetou os aeroportos que levaram o Brasil para cima e para frente. Ao seguir sempre os padrões técnicos mais rigorosos em obras de engenharia exigidos em qualquer estrutura da aviação, a Infraero se tornou referência mundial aeroportuária em infraestrutura, tecnologia e segurança. A gente desenvolve desde o plano diretor aeroportuário, os planos de zonas de proteção, de zonas de ruído, os projetos de engenharia, estudos de engenharia e a fiscalização de projetos e obras até a entrega do empreendimento concluído ao cliente.
executar obras, em fazer instalação de equipamentos, intervenções em sistema de iluminação de pista, pavimento das pistas, melhorias nos aeroportos. Então, a Infraero está muito acostumada nesse atendimento de requisitos de segurança. E a nossa área de engenharia é totalmente envolvida nesse processo. A diferença da Infraero é essa, são profissionais dedicados exclusivamente à engenharia aeroportuária, com 20, 30 anos de experiência nesse ramo. As recentes obras de modernização das pistas dos aeroportos do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e de Congonhas, em São Paulo, são exemplos disso. Realizadas em tempo recorde e com tecnologia de ponta, elas garantiram a manutenção dos aeroportos brasileiros entre os mais seguros e avançados da América Latina. O desenvolvimento de projetos aeroportuários ele tem um rigor de qualidade muito acima daquele praticado, por exemplo, em rodovias. Nós realizamos projetos de pavimentação, também de drenagem, terraplanagem, que dentro do sítio aeroportuário requer um nível de qualidade e de exigência maior, cumprindo as boas práticas definidas pelos órgãos de controle, as administrações públicas. Então, nós temos grande experiência. Na aviação regional, 2 importantes exemplos são os futuros aeroportos de Cáceres, no Mato Grosso, e do Guarujá, em São Paulo, antigos sonhos locais que agora saem do papel com a expertise da marca Infraero Aeroportos. Então, a Infraero está capacitada nesse sentido para aplicar todas as ferramentas de tecnologia que possui também no desenvolvimento de municípios e estados. Nossa equipe de engenheiros especialistas, experientes e preparados, desenvolve soluções em todas as áreas da construção, desde planos diretores, projetos básicos e executivos, até a fiscalização minuciosa de todas as etapas da obra. Esses profissionais com experiência adquirida, com os diversos aeroportos que a Infraero já desenvolveu e fez gestão, podem integrar desenvolvimento ao redor do sítio aeroportuário. Porque não existe aeroporto sem integração. O aeroporto é um meio de transporte de pessoas, né? E que tem os meios adequados para essa integração com a cidade. Tudo isso sem deixar de lado o cuidado fundamental com o meio ambiente, na busca de soluções criativas que garantam a sustentabilidade das cidades brasileiras, sempre. As cidades que nós temos no termo de aeroportos realmente criou uma capacidade técnica muito forte na empresa. Nós conseguimos entregar a melhor solução dentro dos custos previstos, aquilo que é mais interessante, que é a sustentabilidade, a compatibilidade com a sociedade, esse know-how só a Infraero tem. Foi assim, com o máximo rigor na qualidade dos nossos projetos, que a Infraero chegou tão longe. E é assim que podemos seguir, conectando o Brasil e os nossos clientes. É isso. Então, dando continuidade, a Infraero, então, ela agora tem um novo papel na aviação nacional, né, que é o papel do desenvolvimento da aviação regional. E as concessionárias, as grandes concessionárias que assumiram os nossos grandes aeroportos, têm um papel pela continuidade, pelo investimento em infraestrutura e o desenvolvimento aí cada vez mais em busca da melhoria contínua, tanto na segurança operacional quanto no atendimento ao passageiro. Então, a gente se enxerga como um elo importante nessa cadeia para a integração nacional. Passando, então, um pouco dessa experiência da Infraero, de mais de 45 anos desse mercado, vamos trazer um investimento que nós fizemos recentemente no aeroporto de Congonhas, recentemente concessionado, e agora, daqui a pouco, vai estar sobre a gestão da AENA, né, que assume o aeroporto de Congonhas e o bloco, parte do bloco sudeste, meio centro-oeste, uma mistura que foi criada. Vamos falar um pouquinho sobre a implantação do EMAS, um pouquinho do porquê desse investimento realizado no aeroporto de Congonhas e por que nesse momento. Dentro de uma análise feita pela IATA, entre os anos de 2010 e 2014, e dados recentes também mostram essa mesma estatística, 22% dos acidentes que acontecem nas operações aéreas, elas acontecem como excursão de pista, ou seja, quando a aeronave ultrapassa os limites da pista, seja os limites das cabeceiras das pistas ou os limites laterais, ou seja por um overrun ou por um veer-off, e 22% desses acidentes acontecem com essa motivação. Quando a gente analisa o resultado desses acidentes nas pesquisas realizadas, 50% deles resultam em completa perda da aeronave. O custo de um acidente desse, nós temos aí o mais recente de grandes dimensões, o acidente da TAM ocorrido no aeroporto de Congonhas, é da ordem de US$500 milhões, desde indenizações
de seguros das aeronaves, indenizações aos familiares, indenizações às vítimas, perdas de propriedade, de infraestrutura. Então, da ordem de 500 milhões de dólares é quanto custa um acidente desse. E acontece, a gente às vezes não está familiarizado com essas quantidades, com essa frequência, 2 acidentes, 2 overruns, 2 ultrapassagens de pista por mês, em média, globalmente. Desses eventos, 15% deles culminam em fatalidades. Então, observe, dos fatores, né, das ocorrências de acidentes aeronáuticos, seja em voo, seja em procedimento de pouso, decolagem ou táxi, 22%, o maior percentual, corresponde a saídas de pista. Nesse cenário, o que a engenharia pode trazer como uma infraestrutura complementar para mitigar esses riscos, para reduzir o impacto, reduzir a probabilidade da ocorrência desses riscos? É a partir daí que a gente começa a analisar alguns eventos que aconteceram tão recentemente. Observe, eu disse que é uma média de 2 eventos, 2 incidentes por mês no mundo, globalmente, né, acontece. Só no mês de setembro, tem menos de 2 meses, um mês e pouco, nós tivemos no dia 24 de setembro, um evento que ocorreu no aeroporto de Montpellier, na França, de um 737-400, vindo do Charles de Gaulle para pouso no aeroporto. Ele ultrapassou os limites da pista e foi parar no lago, no limite do sítio aeroportuário. Observe. Era uma aeronave cargueira, só tinha tripulação e carga, então, felizmente não houve nenhum dano aos passageiros, à tripulação. E eu fui fazer uma avaliação de qual é a distância dessa cabeceira. Ele pousou na cabeceira 12 esquerda, 12 Lima, então ele pousou nesse sentido, ultrapassou os limites da pista no evento de overrun, ultrapassagem dos limites da pista, percorreu mais 180 metros e foi parar na beirada do lago aqui. Isso em 24 de setembro de 2022. Em 25 de setembro de 2022, no outro dia, um 737, pousando no aeroporto do Panamá, de Tocumen, no Panamá, com 159 passageiros a bordo, ultrapassou os limites da pista, felizmente também, sem nenhum dano aos passageiros, mas com danos consideráveis às a aeronave, que acabou atolando na área posterior à área da pista. Isso em 2 dias, 24 de setembro e 25 de setembro. Mas, Capucho, que costumam perguntar, mas isso não é comum no Brasil? É muito mais comum que nós imaginamos. Se a gente fosse para o cenário nacional, nós temos 3 exemplos recentes, relativamente recentes, e de alto impacto. Nós tivemos, vocês vão lembrar, o acidente da TAM, que ultrapassou os limites da cabeceira 17 da pista do aeroporto de Congonhas, colidindo com as edificações aqui, e onde morreram quase 200 pessoas aproximadamente, prejuízos enormes, fora a perda das vidas humanas. Acidente ocorrido num dos nossos aeroportos mais movimentados do país. Mas em 2010 também aconteceu um evento de overrun, um Learjet, no aeroporto de Santos Dumont, ultrapassou os limites da cabeceira 20 esquerda, 20 Lima, caindo na Baía da Guanabara. E recentemente, em 2022, há cerca de um mês atrás, dia 9 de outubro, exatamente um mês atrás, o Learjet ultrapassou em procedimento de pouso, ele perdeu o controle direcional da aeronave, esse incidente está ainda sob investigação do CENIPA, ele ultrapassou os limites da pista, no evento de veer-off, ultrapassou pela lateral, e foi parar bem no limite da pista de pouso e decolagem. Quando a gente fala sobre esses acidentes, a primeira pergunta que costumo me fazer é o seguinte: nesse acidente da TAM, Capucho, se tivesse o tal do EMAS, nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, se tivesse o tal do EMAS instalado aqui nessa cabeceira 17, como tem hoje, esse acidente teria acontecido? Ou melhor, essa tragédia teria acontecido? Veja bem, o CENIPA, quando fez a investigação, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, quando ele fez a investigação desse acidente, ele demonstrou que a infraestrutura aeroportuária não foi sequer fator contribuinte para o acidente. Ele, no final, conclui que houve uma falha operacional no comando da aeronave, que acabou culminando no acidente. Mas aí me pergunto, se tivesse esse EMAS, se tivesse essa área de segurança, eu vou falar um pouquinho em detalhes mais à frente, no final da cabeceira 17, aqui onde eu estou passando a setinha, será que eu tinha evitado esse acidente?
Eu costumo dizer que qualquer afirmação, seja positiva ou negativa nesse sentido, é um mero jogo de suposições. Mas uma coisa a gente pode afirmar. Imagina um piloto na aproximação da cabeceira 35, ou seja, pousando nesse sentido para poder frear aqui. Ele na aproximação da cabeceira 35, de repente, numa condição de emergência, ele precisa tomar uma decisão. Ele tem duas opções. Ou ele inicia um processo de arremetida, que foi a decisão tomada pelo comandante da aeronave da Latam, ou ele, sabedor de que existe um sistema projetado para o tipo de aeronave dele, para a velocidade de excursão, um sistema projetado para uma frenagem emergencial no término da pista, qual decisão ele tomaria? Observe que ele tem duas oportunidades agora. E naquele momento ele só tinha uma, que é, ou eu paro, ele com a velocidade que estava não pararia, ou eu inicio a arremetida, que foi a tentativa que ele fez. Talvez se ele tivesse essa variável de tomada de decisão do tipo, eu posso frear porque eu sei que no final tem um sistema que vai me segurar. Ele poderia ter tomado uma decisão diferente e a história hoje poderia ser outra. Quando a gente traz isso para o presente, a gente avalia, como eu disse, as causas desse acidente, desse incidente aqui, eles ainda estão sendo estudadas pelo CENIPA, nós não podemos afirmar que foi o que não foi, ou o que foi o que não foi, mas uma observação que a gente pode fazer clara, e isso rolou nas redes sociais, quando o próprio comandante da aeronave se manifestou em relação a esse evento, numa mensagem para o WhatsApp, ele iniciou o processo de pouso, ele estava com uma condição de wind shear na aproximação da 35, segundo ele cita, uma condição meteorológica na aproximação ruim, ele tocou a pista um pouco mais à frente do necessário, em virtude dessa condição meteorológica ruim na aproximação, e iniciou o processo de frenagem. Ele cita no áudio dele que ele teve algum problema com o reverso, mas que ele partiu para utilizar o freio de emergência e ele ia parar a qualquer custo. Veja bem, se o comandante dessa aeronave pensou, vou parar em qualquer custo, obviamente que uma variável do tipo, eu tenho EMAS no final da pista, e nessa cabeceira já homologado, eu tenho EMAS no final da pista, eu posso, então, tentar frear a qualquer custo, porque eu sei que tem um sistema lá no final que pode me segurar. Infelizmente, a gente percebe no vídeo que ele teve ou estouro, ou um travamento em uma das rodas laterais, tanto é que ele perdeu esse alinhamento central, saindo pela lateral e parou no limite da pista. E ele mesmo diz nesse áudio dele, eu trago essa observação para poder fazer essa comparação, ele diz, eu estava no momento de desenergização da minha aeronave e iniciar uma reversão para um processo de arremetida naquele momento poderia não ser a melhor solução. Então, eu resolvi frear a qualquer custo. Então, observe esse comentário que eu fiz com a comparação com o acidente da TAM de 2007. Então, ele tinha essas duas opções, o comandante do Lear, e, felizmente, nada aconteceu a ele, os danos à aeronave foram mínimos, mas ele seria a inauguração do nosso sistema EMAS, ele teria acontecido. Infelizmente, por ter perdido o controle direcional, ele acabou indo para a lateral da pista, mas, felizmente, nada aconteceu. Então, o que a gente faz, o que a gente trabalha, o que a gente tentou trazer na Infraero, é essa possibilidade, é uma segunda chance, é uma outra oportunidade. O comandante, numa condição de emergência, numa condição de frenagem, possa escolher e ter a confiança de que, se eu iniciar o processo de frenagem e segurar essa aeronave, eu tenho uma infraestrutura projetada, homologada, certificada pelos órgãos reguladores nacionais e internacionais, que vai contribuir para a frenagem do meu equipamento. E isso pode contribuir para salvarmos muitas vidas, é o que a gente espera. Tomara que nunca use, né? A gente fez a instalação desse sistema esperando que nunca seja necessário a sua utilização. Mas, se for necessário, ele vai estar lá para ajudar com certeza. Então, mas por que isso acontece? Vamos trazer uma discussão até mais ampla, e saindo até um pouco do aeroporto de Congonhas, para a gente entender a problemática que o aeroporto de Congonhas agora soluciona, mas que outros aeroportos no país ainda passam por isso. Os aeroportos, principalmente no Brasil, eles datam da Segunda Guerra Mundial, em sua maioria, na Segunda Guerra Mundial, onde não havia um planejamento, um pensamento no aeroporto para 30, 50 anos, que deveria ser como é hoje pensado, com pelo menos 30 anos. Então, a proteção ao redor de um aeroporto, no passado, ela não foi pensada. E o crescimento das cidades, o aeroporto, por natureza, ele é um foco atrativo
de desenvolvimento econômico e social. Então, as cidades, a população, ela vai crescendo ao redor do aeroporto, seja onde ele for construído. Ele tem essa natureza de ser um foco atrativo. Mas hoje não, hoje a gente pensa aeroportos com uma visão de longo prazo que não acontecia no passado. Vide o caso do aeroporto de Congonhas, onde nós temos um aeroporto, um dos mais movimentados do país, onde a população ocupou o seu redor e ele não tem mais espaço para crescimento. Considerando que 22% dos acidentes acontecem por ultrapassagem dos limites da pista, a ICAO, dentro das suas SARPs, das suas normas de padronização, ela recomendou a implantação de áreas de segurança de final de pista após as cabeceiras. A recomendação é essa incorporada pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil, no seu regulamento, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 154, o RIBAC 154, hoje na emenda 7, mas isso vem desde as primeiras emendas, em que eles propõem a criação de uma área de segurança de final de pista, que a gente chama de RESA, Runway and Safety Area. A gente costuma brincar aqui RESA, né? RESA porque é o último lugar que você tem para parar, porque se não parar aqui já era. Essa área de segurança de final de pista, essa RESA, ela tem dimensões variáveis. No Brasil, muito comum, comprimentos da ordem de 90 metros. Aqui está a pista de pouso e decolagem. Aqui está o limite da faixa de pista e aqui começa a RESA. Ela vai de 90 metros, muito comum no país hoje, a 240 metros, que é o recomendado, o padrão recomendado tanto pela FAA quanto pela ICAO. Então, no Brasil, é aceitável hoje, para aeroportos existentes, em virtude dessas limitações de espaço físico para o crescimento da área de segurança, RESAs com essas dimensões. Só que muitos dos nossos aeroportos, e aí que eu queria chegar, em virtude do crescimento populacional ao redor dele, não possuem área de crescimento, não possuem área para a implantação desse espaço de segurança. Vide aeroporto de Santos Dumont, rodeado pela Baía da Guanabara, vide aeroporto de Ilhéus, rodeado de um lado a praia, do outro o rio, vide aeroporto de Navegantes, muito próximo aos limites da rodovia, com espaços curtos. Nós temos vários exemplos no Brasil hoje que têm dificuldade de implementação dessa área de segurança. E o que tem sido utilizado como artifício em muitos deles? A redução, o deslocamento da cabeceira da pista, para que você possa implementar uma área de segurança aqui no final, na área existente. Isso penaliza a aviação, porque você passa a ter equipamentos que têm restrição de peso para pouso e decolagem, você passa a ter equipamentos que não podem operar ali, você passa a ter uma redução de peso das aeronaves, com isso uma redução da quantidade de passageiros, com isso o aumento da demanda, com isso o aumento da passagem, do valor da passagem, ou seja, perde-se todo mundo, obviamente em prol da segurança, mas perde-se toda a cadeia da aviação. Então, como resolver esse problema? Como eu vou implementar uma área de segurança num espaço que não existe disponível nos meus aeroportos, na maioria dos aeroportos, ou melhor, em vários aeroportos nacionais hoje, sejam eles de pequeno ou médio porte, sejam eles de grande porte, em virtude dessa ocupação descontrolada que aconteceu ao longo dos anos. Como eu vou resolver essa questão? Aí, nós, equipe de engenharia da Infraero, começamos a pensar em possíveis soluções, onde nós não queríamos penalizar a aviação, ainda mais no aeroporto de Congonhas. Imagina, se eu tivesse que reduzir ainda mais a distância de pouso. A LDA, a distância de pouso disponível em Congonhas, já é pequena, já é restrita, desde o histórico do acidente lá da TAM. Então, reduzir a pista de pouso e decolagem, que era um artifício que a gente usava até hoje, isso traz impactos para a aviação. Então, nós resolvemos construir um entendimento e buscar sugestões, benchmark com o mercado de possíveis soluções. Porque nós pensamos o seguinte, o Brasil tem esse problema, ok, mas esse problema não é só nosso. Muito provavelmente, grandes aeroportos de grandes capitais, de grandes países, seja europeus, americanos, eles passaram por essa mesma dificuldade. E como eles resolveram isso? Aí, nós resolvemos fazer um benchmark com o mercado da aviação internacional. E descobrimos que Estados Unidos e Europa, principalmente, adotaram um sistema denominado EMAS, Engineered Material Arresting System, que tem uma tradução ao pé da letra ruim, mas é um sistema de arrasto, de desaceleração das aeronaves, um sistema projetado para isso, sistema projetado de desaceleração das aeronaves. Nos Estados Unidos, 69 aeroportos, quase que nas duas cabeceiras de várias pistas, ou seja, mais de 130 EMAs implementados nos Estados Unidos. Na Europa, diversos países. Nós fomos fazer, então, uma visita técnica, um benchmark, no aeroporto de Northoff,
em Londres, porque eles estavam implementando EMAS nesse aeroporto. Fomos lá visitar, vimos a execução, vimos como funcionava, conhecemos a tecnologia e falamos o seguinte: se eles resolveram esse problema de espaços diminutos, né, falta de espaços de crescimento da área de segurança, com essa tecnologia, por que o Brasil não pode fazer? A gente percebeu que na América Latina, de maneira geral, nenhum aeroporto possuía essa tecnologia. E mais de 130 cabeceiras de pista nos Estados Unidos possuíam. Por que não no Brasil? Por que não ser o Brasil o pioneiro nessa implantação, nesse investimento, e um fomentador disso para os demais países da América Latina? A partir daí, nós fomos estudar essa solução, estudar o que era o EMAS, como ele funcionava, quais as possibilidades, como a gente ia trazer isso para o Brasil, sendo limitado por toda aquela legislação de contratações públicas, mas nós sempre fomos, eu costumo brincar que a gente sempre foi muito temoso na Infraero, do tipo, nós precisamos inovar sim, nós precisamos buscar soluções, e conseguimos. O que é esse EMAS em si? No Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, num item específico, em um único parágrafo, ele traz o seguinte: caso seja instalado um sistema de desaceleração de aeronaves, as dimensões da área de segurança de final de pista devem ser adequadas com base nas especificações do projeto do sistema. Ponto. Esse era o único parágrafo de todo o regulamento nacional que falava sobre o EMAS do país. Ou seja, um sistema de desaceleração de aeronaves. Que sistema é esse? A ANAC não possuía regulamentação específica e nós fomos buscar esse benchmark com o mercado. Descobrimos que a FAA, em virtude da experiência das implantações nos Estados Unidos, tinha grande regulamentação sobre o tema. Sentamos com a ANAC, sentamos com o Ministério da Infraestrutura, sentamos com a ABAR, com a ABAG, né, a Associação Brasileira das Companhias Aéreas, da Aviação Geral, sentamos com todos os entes envolvidos e decidimos o seguinte: vamos construir uma regulamentação nacional de forma a implementar isso no aeroporto de Congonhas. Vamos fazer o de Congonhas o nosso projeto piloto. E assim foi feito. Uma parceria muito grande com a ANAC, com a SAC, com o Ministério da Infraestrutura. Nós criamos em conjunto, pesquisando junto, trabalhando juntos, estudando os assuntos relacionados ao tema, criamos uma regulamentação específica e utilizamos o aeroporto de Congonhas como projeto piloto. O que é esse EMAS? O que ele tem, na verdade? Qual é a solução mágica que está por trás disso? Esse desenho aqui da direita, eu tenho uma aeronave, que está o limite da cabeceira da pista, e essa área aqui é o que a gente chama de cama de arrasto. Esse é o EMAS. Que nada mais é, pensando de uma forma muito simples, como a caixa de brita da Fórmula 1, como as áreas de escape de desaceleração de veículos em algumas rodovias hoje existentes no Brasil. Ele traz o mesmo princípio. É como se fosse uma grande piscina, que a aeronave vai cair lá dentro e ela vai ficar presa nesse sistema. Se a gente for analisar isso aqui de perfil, no corte longitudinal, eu tenho esse perfil. Observe que ele vai aumentando, e a aeronave, ao penetrar nessa área, ele vai afundando aqui. E com isso ele vai ficando preso. Aqui é a visão frontal. Aqui seria um corte longitudinal, ó. Término da cabeceira da pista, um corte, observe. Depois, esse conjunto, esse material, esse sistema EMAS, ele vai, em algumas rampas, crescendo, formando uma área de desaceleração dessas aeronaves. O que é composto esse material? Se eu fizer um corte transversal aqui, a visão que eu teria é essa. Aqui está o pavimento normal, um pavimento que ele pode ser um pavimento flexível, rígido. Eu tenho âncoras que vão ancorar uma geomalha, que ela está em vertical aqui, ó, a âncora prendendo essa geomalha, a âncora prendendo a geomalha, e assim sucessivamente, formando certos corredores. Isso aqui é um corte transversal, estou vendo de frente. Nesse corredor, entre essa geomalha e essa geomalha, eu preencho esse espaço, e aqui está a mágica da solução, com um material denominado foam glass, que nada mais é do que uma sílica, é uma espuma de vidro desenvolvido, parece uma pedrinha pomes, ó. Vocês não conseguem ver na minha mão. Uma pedrinha pomes, muito leve, igualzinho a pedrinha pomes, ó, que ela esfarela fácil. Desenvolvido pela Runway Safe, é uma empresa sueca que detém a patente dessa tecnologia no mundo. O único homologado, o único EMAS homologado pela FAA no mundo é esse da Runway Safe. Tem dois modelos, o Green EMAS, que é esse que nós implementamos em Congonhas, e o EMAS Max, que já vem blocos pré-moldados prontos, você monta como se fosse um tabuleiro.
Essas pedrinhas, então, qual é o objetivo delas? Como elas são muito porosas, a partir do momento que o pneu da aeronave, a roda do trem de pouso, entra nessa areia aqui, nesse conjunto de pedrinhas, desse jeito, ela começa a triturar essas pedras. Ou seja, ela converte a energia cinética de movimento da aeronave no esmagamento dessas pedras, reduzindo essa energia cinética até a parada total. Em cima dessas pedrinhas vem uma manta geotêxtil, para evitar que essas pedrinhas sejam lançadas, até mesmo com jet blast das aeronaves. Em cima dessa manta geotêxtil vem uma camada de uma espécie de uma argamassa, uma argamassa projetada e calculada para o rompimento a partir de uma pressão, a partir de um peso específico. Ou seja, quando a roda do trem de pouso da aeronave bate aqui em cima, dependendo da pressão específica, do peso dessa aeronave, essa argamassa ela quebra, e ao quebrar, a roda do trem de pouso penetra nessas pedrinhas e começa a quebra desse material e a dissipação daquela energia cinética. E, por fim, a última camada superior, ela tem um polímero de cobertura para facilitar no processo de drenagem e para evitar que entre umidade nesse material aqui embaixo. Então, essa é a mágica do processo. Hoje nós sabemos, em parceria com o ITA, a professora Cláudia, que há uma linha de pesquisa no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a tentativa de desenvolvimento de uma solução nacional para isso. Porque hoje, o custo elevado dessa implantação, esse investimento elevado, ele está originado principalmente pela questão cambial, por ser um material completamente importado. Então, essa é a estrutura de composição do EMOS. Observe que não tem nenhum segredo, nenhuma mágica, é simplesmente uma ciência de materiais quanto à quebra a ruptura dessas pedrinhas à medida que o trem de pouso da aeronave vai passando. An EMAS is a passive arrestor system. That means that there is no outside input or action necessary for the system to function in an overrun. It requires no special equipment or configuration of the aircraft. They are designed to stop or slow an aircraft without damaging the aircraft and without harming the passengers on board. The runway-safe green EMAS functions by engaging the landing gear of the overrunning aircraft. The tires penetrate the low-strength concrete cap and crush the main arresting component of the system, silica foam aggregate. Silica foam is a lightweight aggregate made from recycled glass. It is a durable material, resistant to chemical attack, fire, and poses no health risk during an overrun. The aggregate crushes under the weight of the aircraft, absorbing the energy and stopping the aircraft. Every EMAS is designed for a specific fleet mix operating at its specific airport. They are designed to stop an aircraft that leaves the runway at a speed between 40 and 70 knots. The system is also designed for unimpeded access by airport rescue and firefighting equipment and to provide easy access for pedestrian traffic. The most important thing to ensure a successful arrest in an overrun is to know that an EMAS exists on the runway. They will be noted on airport layout plans and on navigation charts, and efforts are underway to help accentuate the identification of these systems. This includes both highlighted notation on charts and the implementation of runway signage. The existence of an EMAS should be noted in both takeoff and landing preparation procedures. In the event of an overrun, the actions necessary from the flight crew are fairly basic. To maximize the stopping performance of the bed, it is best to engage the system straight on, in the center of the runway. This maximizes the available length of the bed and ensures complete engagement of all gear. Engaging the bed on a skew from the center line of the runway will slow the aircraft, though, depending on the angle engaged. Stopping performance can be significantly reduced as a result of not all the gear engaging the bed, and the aircraft may exit the side of the bed. The system will provide stopping performance in the event of an uncontrolled overrun, i.e., no braking and no reverse thrust. Unlike some arrestor systems, the runway-safe green EMAS provides enough friction for brakes to be utilized throughout the system. Therefore, using full reverse thrust and brakes is recommended to maximize stopping performance. In a successful arrest, the aircraft will come to rest in the EMAS. Should the overrun occur at a higher speed or weight than the EMAS was designed for, the aircraft will likely exit the back of the bed at a significantly reduced speed.
In this case, continue to apply brakes and reverse thrust until the aircraft comes to a complete stop. Once the aircraft has come to a complete stop, evacuation can proceed at the discretion of the flight crew. Based on the EMAS design, the aircraft should still be intact with minimal or no damage. This allows for evacuation by stairs should no danger exist. The EMAS is similar to concrete pavement, so the same evacuation procedures can be followed as an incident on a runway or taxiway. Passengers should still take care when exiting the EMAS as the sides slope down. After evacuation is complete, the design of the EMAS allows for rapid recovery of the aircraft, as it should have minimal or no damage. It can then be returned to service in a relatively short period. Então, desculpe o áudio em inglês, mas é facilmente compreensível o vídeo. Basicamente, é uma orientação aos comandantes das aeronaves, como utilizar o EMAS, no sentido de, no caso de frenagem, mantenha o alinhamento da pista, realiza o procedimento de frenagem como outro qualquer, ou seja, na condição máxima. O EMAS é projetado para uma falha total dos sistemas de frenagem da aeronave. Ele mantendo o alinhamento central, ele é calculado para a parada da aeronave dentro do mix, e dentro do normativo, 80% do mix tem que ser coberto por aquele... O EMAS tem que ter 80% do mix daquele aeroporto. Então, ele é programado, ele é projetado para essa frenagem até o final do sistema. E alguns pontos positivos. Quando um evento desse acontece, que uma aeronave ultrapassa, que ela penetra no EMAS, você não precisa reconstruir o sistema todo. Você faz um corte do pavimento onde o trem de pouso. Primeiro você retira a aeronave, como se fosse um pushback, você puxa essa aeronave para trás. Depois você faz um corte nesse pavimento do EMAS, apenas onde o trem de pouso passou na trilha do trem de pouso, e recompõe apenas essa parte. A estimativa é que aproximadamente 10% apenas do sistema ele é prejudicado na ocorrência de um evento. Então, você consegue fazer a recomposição somente desses 10%, tornando o EMAS apto a retornar às operações em sua plenitude. Então, isso traz um custo reduzido de manutenção em caso da ocorrência de um evento. Fora isso, não tem manutenções, investimentos necessários de manutenção, apenas vistorias, verificação de possíveis trincas por retração de pintura e coisas desse tipo na superfície do material. Fora isso, é um investimento para ser utilizado só mesmo na ocorrência de um acidente. Ele pode ser percorrido por caminhões do Corpo de Bombeiro. Há um ligeiro dano na camada superficial, mas no caso de atendimento de uma emergência, o caminhão do Corpo de Bombeiro tracionado pode andar por cima do EMAS, que ele não afunda, ele não fica preso, em virtude das rodas que foram largas, projetadas para isso. Então, há uma dissipação dessa pressão na superfície, então ele foi projetado para isso. Então, é um sistema que você tem um investimento inicial, mas posteriormente você só vai utilizar novamente na ocorrência de um evento. Pode ser percorrido por pessoas, pode ser percorrido por veículos, que aquela camada de argamassa, aquele concreto superior, ele não rompe para esse peso, para essa pressão de veículos. Nós chegamos a fazer um teste no aeroporto de Congonhas, fizemos uma simulação num protótipo que nós construímos, com a passagem do caminhão de combate a incêndio, ele danifica a parte superficial, mas não cai nas pedrinhas, no full glass, do procedimento de frenagem. Então, especificamente do aeroporto de Congonhas, como o Felipe comentou lá no início, nós tivemos um grande desafio em Congonhas, porque como a pista está num talude bastante elevado, está num platô bastante elevado, cerca de 30 metros, 40 metros de altura aqui, nós tivemos que, invariavelmente, fazer uma projeção dessa estrutura, e o EMAS permite, conforme normativo desenvolvido, ele precisa ser da largura da pista, ele não precisa ser como a reza, que seria o dobro da largura da pista. Então, o EMAS ele pode ser da largura da pista. Nós temos uma projeção desse talude para a construção, ou seja, uma grande estrutura para sustentar esse EMAS em cima. Como faríamos essa estrutura? Aí nós fizemos vários estudos de viabilidade técnica e econômica, como ampliação do aterro do talude, o impacto disso sobre a rodovia, a construção de uma estrutura pré-moldada, seja em concreto, seja em estrutura metálica, e chegamos na conclusão que a relação custo-benefício, e de forma segura, e que sustentasse toda essa estrutura, e além disso, que sustentasse as forças de frenagem de uma aeronave no momento de parada, em cima dela, seria essa estrutura que nós desenvolvemos, o projeto que nós fizemos, e foi construído. Aqui é a etapa de projeto desenvolvido em BIM, aqui a construção do sistema, lá na cabeceira 17 Romeu, e aqui já a fase final, já a conclusão da implantação do EMAS. O EMAS é
essa parte mais clara aqui na superfície. Já na cabeceira 17, ele já concluído, em fase final de preparação para homologação. E aí foi publicado no portal da Aviação Civil do governo federal que o Congonhas seria o primeiro aeroporto da América Latina com o sistema EMAS, e foi. A cabeceira 17 já está homologada e a cabeceira 35 próxima à homologação. Aqui uma imagem do Google Earth, na cabeceira 17 já implantada, aqui a imagem do Google Earth, por isso que está um pouquinho distorcida, já implantado e homologado. E na cabeceira 35, ele já construído em fase final de homologação. Então, você tem a estrutura de frenagem nas duas cabeceiras de pista do aeroporto de Congonhas. O Thiago Roque quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Thiago. Pode falar, Thiago. Boa noite, professor Juliano, Felipe. Queria ver com o senhor, professor Juliano, em razão das instalações do sistema, né, da implantação, projeto piloto sem Congonhas, é bem provável que isso vai se estender para inúmeras outras pistas de aeroportos do Brasil, certo? Provavelmente Campo de Marte, Guarulhos, não sei, talvez, né? Mas eu fiz um último curso de segurança de gestão operacional pela concessionária Rio Galeão, lá no Rio, e um dos pontos que me chamou muita atenção foi porque Congonhas tem uma peculiaridade distinta de todos os outros aeroportos brasileiros, certo? E essa peculiaridade é o seguinte: cada acidente e incidente aeronáutico que ocorre ali é como se fosse uma tragédia anunciada. Eles chamam apenas mudança de nomes, né? Incursão de pista, derrapagem, aquaplanagem, enfim. Naquele acidente mais grave que teve com o TAM, em 2007, o senhor mencionou que não houve problemas estruturais, né? Em relação à instalação de grooves na pista, foi feito logo em seguida, logo após o acidente. Essa seria um dos problemas que teria ocorrido lá em função da aquaplanagem, chuva, piso molhado, e se tivesse naquela ocasião um sistema desse EMAS, poderia ter tido evitado, mesmo sem instalação de grooves na pista de Congonhas, por exemplo? Bom, Thiago, vamos lá. Sua pergunta foi ótima. Isso é uma discussão, como eu falei, eu sempre ouço esse questionamento. Vamos trazer um pouco do acidente. Como eu comentei, a questão da infraestrutura aeroportuária, isso não sei o que estou dizendo, tá? Isso é o CENIPA. No relatório conclusivo do CENIPA do acidente, ele diz que a infraestrutura aeroportuária não foi fator contribuinte. Ou seja, nós tínhamos groove na pista na época, inclusive nós implementamos, até antes do EMAS, agora em Congonhas, o resultado de sucesso de Santos Dumont, nós fizemos em Congonhas a CPA, a camada porosa de atrito. Daquele primeiro vídeo que eu passei, mostrou um ensaio de um rapaz jogando água na pista e essa água correndo e saindo por baixo do pavimento. Nós implementamos isso em Congonhas, antes até mesmo do EMAS, recentemente, isso foi 2020, e essa camada porosa de atrito, ela dá um crédito operacional a Congonhas que ele equivale um momento de chuva, porque quando você tem uma chuva no aeroporto desse, você tem cerca de 15% de restrição operacional, restrição de peso e tudo mais. Em Congonhas, com a implantação dessa CPA, camada porosa de atrito, que já existia no Santos Dumont, há uma equivalência. A operação em condição de chuva é igual à operação em condição de pista seca. Por quê? Porque ele evita o acúmulo de água e, com isso, evita a hidroplanagem das aeronaves. Isso foi homologado, as companhias aéreas já utilizam-se desse crédito de performance para a operação do aeroporto de Congonhas. Essa foi a primeira melhoria que nós implementamos e fizemos nos últimos 3 anos diversas melhorias no aeroporto de Congonhas especificamente, com mais de 300 milhões de investimento só no aeroporto de Congonhas, e essencialmente em infraestrutura para a segurança operacional. Esse foi o trabalho que a Infraero fez nos últimos 3 anos. Então, como eu havia comentado, voltando ao acidente, o relatório do CENIPA diz que a infraestrutura aeroportuária não foi fator contribuinte, porque dentro da filosofia CIPAER, da filosofia de prevenção de acidentes, os acidentes acontecem por um conjunto de motivos, né, uma cadeia de dominós, que a gente costuma dizer, e esses fatos vão culminando até um acidente no final. E nessa análise que o CENIPA faz, que é uma análise com o objetivo não de buscar culpados, mas sim de entender o problema para buscar soluções para que aquele evento não aconteça novamente, ele conclui que a infraestrutura aeroportuária não foi fator contribuinte. Então, realmente foi um fator operacional a causa do acidente. Aí foi o que eu comentei.
Se tivesse um EMAS no final da pista, será que o acidente não teria ocorrido? De repente, a tomada de decisão do piloto poderia ter sido diferente. De repente, ele teria pensado, não vou tentar uma arremetida, como ele tentou no final. De repente, ele falou assim, eu vou frear a qualquer custo, porque eu sei que tem um sistema que vai me segurar lá na ponta. E a história poderia ser outra. Mas é um jogo de suposições, né? Hoje a gente não consegue assim, determinar o que passava pela cabeça da tripulação naquele momento, um momento muito curto para uma tomada de decisão tão importante, mas hoje nós fornecemos essa nova variável e esse investimento buscou trazer isso, trazer essa segurança operacional, mais essa segurança para o Porto de Congonhas, que vem passando por um processo de certificação. Certificar o aeroporto é dotá-lo de infraestrutura e condições operacionais de acordo com um regulamento em 100% das suas atribuições, das suas recomendações. O aeroporto de Congonhas está num processo de certificação já em fase final, como o Santos Dumont foi certificado recentemente, apesar de toda a complexidade da infraestrutura e da operação do aeroporto Santos Dumont também, mas o Santos Dumont, por exemplo, seria um aeroporto elegível ao EMAS. Aí você comentou, nós temos operações diferenciadas para vários aeroportos do país. Perfeito, o seu entendimento está corretíssimo. Será que vale a pena implantar o EMAS nesses aeroportos todos? Eu vou discutir isso agora em breve. O EMAS é o final da solução. Solução, primeiro passo. Vou implementar a reza. Essa é a regra. Esse é o default. Vou colocar a reza padrão. Não dá para colocar a reza padrão, 150 por 240, 140 por 240 metros? Não dá? Não, então vou fazer uma reza menor, de 90 metros. Não dá, não tem condição, o espaço é muito pequeno. Aí sim, emprega-se o EMAS como uma solução alternativa. Porque ele é um investimento ainda muito alto. Então ele entra como a última opção, e que era o caso do aeroporto de Congonhas. Você não tinha uma outra solução por falta de espaço físico do sítio aeroportuário em ambas as cabeceiras. Aqui, então, na cabeceira 35, foi um grande desafio para a nossa engenharia para conseguir construir essa estrutura em virtude da inclinação do talude do espaço curto do sítio aeroportuário. Beleza? Vou seguir. Beleza. O Enísio, acho que quer fazer uma pergunta, Felipe. Boa noite. Qual seria o tamanho dessa EMAS aí que foi implantada nesse aeroporto aí, por favor? Ótima pergunta. Cada projeto de EMAS ele é diferente para cada aeroporto. Por quê? Você considera no dimensionamento do EMAS o mix de aeronaves predominante e o EMAS precisa atender 80% do mix que opera naquele aeroporto. Por exemplo, no caso de Congonhas, nós temos dimensões diferentes. Esse aqui tem aproximadamente 72 metros de comprimento, a largura, por norma, tem que ser a largura da pista, tem 72 aproximadamente, e esse aqui tem aproximadamente 64 metros de comprimento, da cabeceira 35, porque o sítio aeroportuário era um pouco menor. Porém, ambos atuam da mesma forma, ou seja, com a mesma funcionalidade para o mix de aeronaves que operam no aeroporto de Congonhas. Pode ser que no outro aeroporto, onde a aviação tenha um porte menor, por exemplo, uma aviação mais executiva, o dimensionamento desse EMAS ele possa mudar. Em que sentido? No comprimento e na espessura. Quando você vai perdendo o comprimento, porque ele é muito estreito, você tem que aumentar a espessura da cama para que a aeronave, ao adentrar ali, ela funde um pouco mais. E ele é dimensionado para a seguinte forma, essa é uma das características do EMAS. Ele tem que trazer o dano mínimo à aeronave, de forma que, ao ser retirada a aeronave, ela passa por um processo de avaliação e manutenção, que não seja de grandes investimentos. Por exemplo, um fator limitador da altura dessa cama é a distância entre o corpo da aeronave e a ponta do trem de pouso, da roda do trem de pouso. Ou seja, ele tem que afundar sem que a parte do corpo da aeronave atinja a estrutura do EMAS. Assim, ele preserva as turbinas, ele preserva as asas, ele preserva o corpo, a fuselagem da aeronave, gerando talvez um impacto um pouco maior sobre o trem de pouso em virtude da frenagem. Seguindo. Tem mais uma pergunta, Lucimari. Lucimari. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, querida. Estamos sim. 5 por 5. Eu sou da Latam, professor, e eu não estava na época do acidente. No entanto, a gente escuta muita coisa. Claro que teve uma falha do equipamento, né? Então, provavelmente, se a gente tivesse o EMAS, ele talvez tivesse realmente
nos ajudado, né, na questão aí de não ter perdido vidas. E uma das minhas dúvidas era em relação à questão aí você falou que ele vai fazer a frenagem e em relação à danificação, né, você já justificou, que vai tentar danificar o menos possível a questão da aeronave, ou seja, provavelmente na questão da frenagem pode ser que envolva a questão dos pneus, certo? A minha dúvida é a seguinte, nessa construção desse EMAS, ele é projetado também seguindo padrão para a questão de peso e aeronave, ou é específico, tipo, o aeroporto de Congonhas vai ser desenhado apenas de acordo com a pista de Congonhas? E a segunda pergunta, no Brasil já tem em outros aeroportos ou somente em Congonhas? Ótimo. Dentro das questões comumente apresentadas. Ele é projetado para ruptura em torno de 13 toneladas, aquela laje superficial. Por isso que eu falei que veículos podem trafegar por cima que ele não afunda. Mas em torno de 13 toneladas, obviamente que isso depende da pressão dos pneus, depende da ação da aeronave. Por exemplo, aquele Learjet que saiu pela lateral e parou aqui no cantinho lá de Congonhas. Ele teria feito a ruptura do sistema? Teria. Pô, mas ele não tem 13 toneladas, ele tem um pouco menos. Só que no sistema, o processo de frenagem, ou seja, as rodas de entravamento, a configuração da aeronave, e tudo isso contribui para a ruptura da laje, porque você aumenta a pressão naquele ponto, aquela laje se rompe e a aeronave cai no sistema de frenagem, cai naquelas pedrinhas para começar a quebra dela, o sistema de frenagem. Então, cada aeroporto, por isso que eu falei, não existe um projeto de EMAS idêntico para todos os aeroportos, não. Cada aeroporto, o projetista vai precisar analisar qual que é o mix de aeronaves que opera, para poder ver essa gama de velocidades de pouso, para ver a gama de peso das aeronaves, para aí sim ele poder definir as espessuras das lajes, a espessura da camada das pedrinhas que vão quebrar, que vão deteriorar na passagem. Então, é um projeto específico para cada aeroporto. Como eu comentei, no caso do acidente da TAM lá, e esse é um ponto importante que você colocou, quando a gente faz o projeto do EMAS, a gente faz considerando que a aeronave perdeu os sistemas de frenagem. A gente considera a pior situação. E a gente recomenda que no procedimento de emergência, por exemplo, se essa aeronave estivesse freando aqui, e ela tem condições de realizar, seja os freios aerodinâmicos, seja o reverso, seja os freios de emergência, o que ela puder usar, que ela utilize, porque isso vai antecipar a parada dela no sistema. Mas o EMAS é projetado para, mesmo sem essas condições de frenagem normal, a aeronave parar até o limite do sistema aqui na ponta. Beleza? Vou seguir. Aí, pegando o gancho da pergunta do Tiago, vai o seguinte questionamento. Quando o meu aeroporto é elegível à implantação do sistema EMAS? Eu vou chegar e vou implementar o EMAS? Não. Por exemplo, o aeroporto de Congonhas, o investimento realizado foi total de aproximadamente 125 milhões de reais. Esse foi o investimento total. Por quê? Lembrando que em Congonhas nós tivemos que construir 2 estruturas nas cabeceiras. Isso contribuiu. O EMAS em si, ele custa em média, vou dizer aí, aproximadamente 5 a 7 milhões de dólares, o EMAS. Por que ele é muito caro? Isso para cada cabeceira. Por que ele é muito caro? Por conta da cotação do dólar, por conta da questão do câmbio. Se o câmbio estivesse próximo, não seria tão caro assim. Agora, por exemplo, Congonhas, o investimento total, com a implantação do EMAS, construção daquelas estruturas, 125 milhões de reais. Como eu disse lá no começo, um acidente como aquele da TAM que aconteceu, os custos de um acidente são da ordem de 500 milhões de dólares. Então, quando o evento vier a acontecer, a gente torce para que ele nunca aconteça, já vai ter pago esse investimento há muito tempo. E por que a administração adotou esse critério? Vou falar sobre os critérios elegíveis, mas já antecipando. Nós sabemos que, para um aeroporto que vem em processo de concessão, quanto mais não conformidades ele tem, menos atrativo ele é na disputa do mercado privado pela compra, entre aspas, daquele aeroporto, pela aquisição daquele aeroporto. Então, nós pensamos o seguinte, se a gente resolve o problema do EMAS do aeroporto de Congonhas, nós matamos uma não conformidade existente, que é uma das não conformidades mais difíceis de serem resolvidas. Vamos investir 120 milhões nisso, mas isso vai aumentar o interesse, ou vai aumentar, possivelmente, o ágio no processo de concessão daquele aeroporto, na disputa da concessão. E foi o que efetivamente aconteceu. A ANA, apesar de ter
entrada sozinha e descobriu-se isso aos 45 do segundo tempo. O valor do ágio ofertado no processo de concessão paga-se EMAS quase 10 vezes, se não mais. Então, valeu o investimento porque ele gerou uma atratividade. Então, o investimento público aqui foi compensado no retorno da outorga da concessão paga pela ENA na aquisição do aeroporto. Mas, como eu ia dizendo, quais são os critérios para dizer meu aeroporto vai implementar um EMAS, meu aeroporto precisa de um EMAS? O investimento é alto, então ele precisa ser pensado. Então, o primeiro ponto é existência de não conformidade. Ou seja, não tem reza no meu aeroporto. Não dá para implementar reza padrão. Não dá para implementar reza de 90 por 90. Quer dizer, se eu não consigo implementar a reza, o que eu vou fazer? Aí o EMAS começa a ser elegível. Impossibilidade de expansão do sítio aeroportuário. Fazer uma desapropriação, aumentar o sítio aeroportuário nas cabeceiras para implementar reza não é possível. Opa, segundo critério. Todos eles, Congonhas passou por todos esses requisitos. Terceiro critério, número de movimento de aeronaves e passageiros. É um aeroporto com alta movimentação de aeronaves e passageiros, ou seja, há uma exposição elevada ao risco? Então ele está no critério para ser elegível ao EMAS. Histórico de eventos, de excursão, de pista, acidentes, incidentes. Tem histórico de ocorrência? Já aconteceu de aeronave sair pela lateral, sair no final de pista? Congonhas já, então ele estava elegível. Santos Dumont, por exemplo, também. Necessidade de redução do risco, seguindo a IS 154.5 da ANAC. Olha a comparação que eu vou fazer. Aqui nós temos um estudo que nós fizemos, uma análise de risco para o aeroporto de Congonhas, antes da implementação de qualquer área de segurança de pista ou EMAS nas cabeceiras da pista. O risco aceitável operacional, segundo essa IS 154, está nessa ordem aqui, dessa linha azul tracejada. A gente tem um software específico, a gente lança todos os dados do aeroporto, tipo de operação, procedimentos de pouso e decolagem, condições meteorológicas, o histórico desse aeroporto, e esse software faz esse cálculo de risco, é o RSAR aqui, é o nome do software, com base nessa IS 154.5. Então a gente fez essas simulações, e antes da implementação de qualquer infraestrutura de segurança após as cabeceiras, nós tínhamos um risco superior ao aceitável. Aí fizemos a seguinte alteração. Se nós implementarmos uma reza de 90 por 90 nas cabeceiras da pista, o risco cai, fica abaixo, fica dentro do limite aceitável, ok? Só que para construir uma reza de 90 por 90 em Congonhas, o investimento era muito mais alto do que implementar o EMAS. E simulando com a implementação do EMAS, com todas as suas particularidades de frenagem de aeronaves, esse risco ele reduzia consideravelmente. Obviamente que o risco é um produto da probabilidade pelo impacto, a probabilidade da ocorrência do evento ela continua, mas o impacto desse evento ele passa a ser muito menor quando você tem a implantação do EMAS. Então isso reduz muito o risco. Aí nós temos uma análise da landing overrun, ou seja, análise de risco só para o pouso. Como é que seria essa análise de risco para o pouso? Se eu pousar na cabeceira 17, é essa aqui, ó. Minha setinha aqui. Se eu pousar na cabeceira 17, eu teria que parar no EMAS do lado de cá, no caso de emergência. Se eu implementar uma reza de 90 por 90, eu reduzo 10% o risco do acidente. Se eu implementar uma reza padrão ICAO 240 por 150, eu reduzo 66%. Só que isso aqui é inviável por falta de espaço físico. Se eu implementar o EMAS, eu reduzo 42,7% o impacto, né? Ou seja, eu reduzo o risco na parcela de impacto dele. Então, na cabeceira 17 Romeu hoje de Congonhas, quem pousa nessa cabeceira, o EMAS do outro lado está sendo homologado, vai ter uma redução de risco de 42,7% em relação ao que existia antes da sua implementação. Quem pousa na cabeceira 35, aqui o caso do Learjet, do recente incidente que aconteceu, reza reduz 50%, reza de 90 por 90, uma reza padrão ICAO reduz 81%, mas é incapaz de ser executado em Congonhas, e a implantação do EMAS reduz em 69,6%. Ou seja, para quem pousa na pista 35, eu tenho uma redução do risco do produto impacto probabilidade, né? Do impacto em 69,6%. Um risco, uma redução muito considerável. Por que o risco da cabeceira 35 reduz mais do que o risco da cabeceira 17?
porque no caso específico de Congonhas, a maioria das operações em condições meteorológicas degradadas acontecem na cabeceira 35, então o risco aqui é maior. E com a implementação do EMAS eu consigo reduzir bastante o impacto, ou seja, a consequência de uma possível passagem da aeronave pousando na 35 assim, que não consiga parar, ela para no EMAS implementado hoje na cabeceira 17, aqui na cabeceira oposta. Então, essa foi uma das análises de risco que nós fizemos. Fora isso, o ganho operacional com as distâncias declaradas, quando você implementa a RESA, desculpa, quando você implementa o EMAS, você não precisa ter mais faixa de pista para depois ter RESA. O EMAS equivale ao conjunto, faixa de pista mais RESA. Então, você ganha distâncias declaradas. Lembra que eu falei? Uma solução alternativa que alguns aeroportos têm feito é joga a cabeceira lá para frente, desloca a cabeceira e aproveita esse espaço agora, chama ele de RESA. Com o EMAS eu não preciso disso, eu posso manter a cabeceira lá e esse espaço diminuto vai funcionar como faixa de pista mais RESA, que é o EMAS implementado. Então, você ganha distâncias declaradas, com isso você traz ganhos operacionais. Você pode ter aeronaves maiores, você pode ter pesos maiores, você tem mais distâncias para pouso, mais distâncias para decolagem, o que ganha todo mundo. Ganha o operador aeroportuário, ganha as companhias aéreas, ganha a população. Mais um critério, o avanço na legislação de contratações públicas, isso especificamente para a Infraero. A Infraero hoje opera na Lei 13.303, a lei das estatais, que é muito semelhante a essa nova lei de licitações que a administração pública vai atuar a partir do próximo ano, a Lei 14.13.3, porque ele trouxe uma modalidade de contratação nova, que é o regime de contratação integrada, em que eu posso trazer um anteprojeto, ou seja, eu tenho o problema e eu submeto ao mercado as possíveis soluções. Então, isso foi importante para a gente, porque nós não éramos detentores da tecnologia, nem do conhecimento. Então, a Infraero fez o quê? Ela criou um anteprojeto a partir da pesquisa que nós fizemos e submetemos ao mercado as soluções e fomos aprender com o mercado, e aí aprender com o mercado internacional, como o EMAS é construído, como ele é projetado, como ele funciona, e isso permitiu esse aprendizado contínuo. Então, a gente, por meio de uma contratação integrada, que seria uma espécie de turnkey, a gente conseguiu contratar um consórcio construtor que executou dentro do prazo, dentro do custo, dentro daquilo que a gente já esperava. Outro fator importante foi o apoio do Ministério da Infraestrutura, da SAC, da ANAC, do DSEA, da sociedade, ou seja, todo mundo se uniu para fazer acontecer. E quando todos os entes públicos se unem, não só os públicos, mas como os privados também, como eu falei, os entes interessados, a ABAR, a BAG, quando todo mundo se une em prol de um mesmo resultado, o sucesso é certo. E foi o que aconteceu. Transferência de tecnologia e conhecimento, e aqui foi uma sacada que nós tivemos da seguinte forma. Eu sabia que uma empresa internacional teria que participar, porque a tecnologia é de fora. Mas nós obrigamos que, no processo licitatório, essa empresa internacional se consorciasse com alguma empresa de engenharia nacional, de forma a haver uma transferência de tecnologia. Hoje nós temos empresa nacional que tem conhecimento, que tem know-how, tem capacidade técnica para execução. E nós, Infraero, hoje temos condições, já temos conhecimento para a elaboração de projetos básicos, por exemplo, do sistema EMAS, que permitam uma licitação específica. Então, a gente conseguiu incorporar, absorver essa tecnologia, para absorver esse conhecimento, para que a gente não ficasse totalmente dependente do fabricante internacional. E, por fim, como havia comentado antecipado, o investimento versus concessão. Era um investimento alto, 120 milhões de reais, mas nós tínhamos a expectativa de reaver esse investimento com ágio no processo de concessão, em virtude de termos uma condição não conforme já resolvida. E foi o que de fato aconteceu quando a ANA apresentou aquele ágio elevado dentro do processo de disputa da licitação, e só esse ágio apresentado, esse valor da outorga submetido pela ANA, já pagou os investimentos realizados em infraestrutura no aeroporto de Congonhas dos últimos 3 anos, que eu falei que foram da ordem de 300 milhões de reais. Então, se o seu aeroporto tem essas características, ele está elegível à implantação do EMAS. Então, essas são as condições, é uma solução que nós trouxemos, e esperamos que essa tecnologia seja agora empregada em outros aeroportos nacionais, como, por exemplo, o caso do Santos Dumont. A Infraero tem um projeto desenvolvido para a implementação do EMAS no aeroporto de Santos Dumont, mas isso depende ainda de decisão ministerial e encaminhamento do projeto
em virtude até mesmo dos processos de concessão e dessa transição política que o país passa. Mas temos essa expectativa, sim, da implementação desse EMAS também no aeroporto de Santos Dumont. Vamos ver o cenário que vai se conformar aí, para a gente poder tomar essa decisão. E outros aeroportos da nossa rede que eu digo a malha aérea nacional, também estão elegíveis, têm essas características, e o EMAS pode ser uma solução a ser implementada. No mais, era isso que eu queria apresentar para vocês e me coloco à disposição para dúvidas. Bom, gostaria de agradecer ao professor Juliano aí. Realmente a gente aprendeu bastante hoje, né? E vamos abrir aí para o pessoal aí, para quem tiver dúvidas. O Ivaldo já levantou a mão. Seja bem-vindo, Ivaldo. Vamos lá, contigo. Juliana, é só de curiosidade mesmo. Qual o impacto destrutivo que esse EMAS tem no trem de pouso e como é a estratégia, como foi pensada a estratégia de resgatar essa aeronave? Muito bem colocado, Ivaldo, até mesmo pela aquela polêmica da retirada do Learjet, né, que aconteceu. Basicamente, pela experiência e o benchmark internacional que nós fizemos, essa aeronave ela é amarrada próximo ao trem de pouso principal, os dois de trás, e ela é puxada em marcha ré, na mesma trilha feita quando ela entrou no sistema. Então, como eu falei, para a recuperação do sistema isso é rápido, a gente faz uma retirada, um corte, uma retirada e uma recomposição. Em cerca de 30 dias, o sistema está 100% operacional novamente para ser utilizado. A questão da retirada da aeronave, ela é ainda um assunto polêmico na legislação nacional, pelo RBH. A responsabilidade pela retirada dessa aeronave é do operador da aeronave. Caso ele não consiga fazer essa retirada num tempo hábil, como previsto na legislação, o operador do aeródromo pode fazer essa retirada e cobrar esses custos do operador da aeronave. Porém, a gente tem uma série de questões judiciais muito delicadas nesse ponto, porque a partir do momento que o operador do aeródromo começa a atuar naquela aeronave para fazer a retirada em virtude da não atuação do dono da aeronave, né, do proprietário dela, ele pode causar danos, por desconhecimento, ele pode causar danos àquela aeronave, aí depois vai haver um problema com o seguro. Então, isso é uma questão judicial que ainda está muito amarrada no Brasil, isso precisa ficar mais claramente regulamentado. Eu acredito que esse caso do Learjet que aconteceu em Congonhas, aí, que ficou 10 horas, um dia, se não me engano, para poder retirar a aeronave, trouxe essa discussão à tona e foi importante para que os nossos regulamentadores, né, a nossa agência, os nossos legisladores, porque isso envolve a legislação maior da aviação no país, possam discutir isso em mais detalhes para poder definir essas responsabilidades da segurança jurídica para ambos, tanto para o operador da aeronave quanto para o operador do aeródromo. Mas o procedimento é esse, é como se fosse um pushback, você amarra a aeronave e puxa ela sai da posição e depois você reboca para a posição final. Nos acidentes que aconteceram, nos eventos que aconteceram de excursão de pista no mundo, onde adentrou-se no EMAS, verificou-se que não foram grandes danos à aeronave causada. Ou seja, como eu falei, os danos maiores foram localizados no trem de pouso, mas foram danos assim, de baixa monta se comparado com o custo, né, de uma nova aeronave ou de um seguro correspondente. Roberta, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Eu estou aqui o tempo inteiro. Boa noite para todo mundo, mas eu não quero passar à frente, tem mais alguém aí para falar? Não, pode falar, Roberta. Posso fazer a pergunta? É uma curiosidade, eu tenho essa curiosidade há muito tempo. Existe no cálculo, assim, eu digo, na memória de cálculo, quando a gente decide colocar um EMAS, alguma análise sobre undershooting? Excelente pergunta, e a resposta que a gente traz pelo benchmark feito é o seguinte: o próprio fabricante ele não tem experiência prática ou experiência vivida de eventos de undershoot, mas o que ele traz como análise técnica deles, e nós também fizemos esse questionamento por várias vezes. Porque a reza, ela funciona, a reza, na sua natureza, ela serve para eventos tanto de overrun quanto para undershoot. E o EMAS não poderia ser diferente. O que ele diz é o seguinte: em virtude do processo de pouso que a aeronave está, porque o undershoot vai acontecer quando ela estiver pousando, a aeronave pousando, pode ser que ela toque a pista antes do ponto ideal e passe nesse sistema. A análise que eles fazem é a seguinte: em virtude da configuração de pouso,
da aeronave, ou seja, ela ainda está sob sustentação, em virtude da velocidade dessa aeronave. Se o trem de pouso tocar a superfície, ele vai entrar em rotação. Então, ao contrário de um sistema de frenagem que o trem de pouso estaria parando, então ele vai entrar em rotação no sentido de aproximação para pouso e, no máximo, aquela laje, primeira laje superficial, que é o CLSN, ele poderia ser danificado e ele pode ser facilmente recomposto. Então, quanto à possibilidade da aeronave, ao tocar, afundar e ficar presa e causar um dano maior, nenhum evento até hoje, da experiência deles, dos diversos EMAs implementados no país, isso veio a ocorrer. Então, a conclusão que eles chegam e a explicação técnica que nos dão é essa. Em virtude da configuração, em virtude da velocidade, em virtude do procedimento de pouso, não causa dano à aeronave e, no máximo, um dano apenas à laje superficial do sistema, que ela pode ser recomposta. Maravilha, Jano, obrigada. Nada. O Thiago, não sei se está com a mão levantada desde antes ou se é uma pergunta nova, Thiago. É uma pergunta nova agora. Então tá. Maravilha, né? Juliano, sobre uma dúvida em relação, por exemplo, eu acredito que logo após o aeroporto Santos Dumont, como ele é elegível, né? Ele enquadra dentro das características para implementação e instalação do EMAS. Na sua opinião, professor Juliano, em relação ao aeroporto de Goiânia, como a cabeceira 14 da pista, ela está bem coladinha à Avenida São Francisco, ali no bairro Santa Genoveva, e a 32 já logo em seguida, próximo da BR, onde tem muito trânsito de veículos ali. O senhor acredita, na sua opinião, que Goiânia seria um possível elegível para poder, em detrimento da aviação geral, em detrimento das ocorrências ali, para a instalação logo após o Santos Dumont? Perfeitamente. E essa instalação seria feita pela concessionária CCR Aeroportos, no caso? Perfeitamente. Goiânia é um dos aeroportos elegíveis que tem essas características e a implementação deveria ser feita pela concessionária. Mas, como eu falei, é necessário um estudo de viabilidade econômica. O que é melhor para aquela operação do aeroporto, no sentido da relação custo-benefício? Deslocar a cabeceira para implementar o EMAS, fazer uma desapropriação e aumentar a área do sítio, ou implementar o EMAS nesse custo que eu comentei da moeda. Então, essa análise de custo das três soluções precisam ser realizadas para você ter uma comparação e escolher aquela que tem uma relação custo-benefício mais equilibrada. Mas Goiânia, sim, é um estudo de casos que nós tivemos, ele é um aeroporto elegível para a implementação do EMAS. Ok. Obrigado, professor. A gente tem o Everaldo também. Everaldo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Capucho. Boa noite, turma. Parabéns, primeiramente, Capucho, pela apresentação. Eu Mandu aqui de Joinville. Você falou que tá homologado já, né? Uma cabeceira e a outra está em fase de homologação. Queria só saber como é que está a questão do treinamento e a divulgação para os aeronavegantes, né? Em relação à utilização aí do EMAS. Mandu, primeiro, boa noite. Prazer falar com você novamente. Você apontou um ponto importantíssimo. É necessário, junto, e a gente tem feito esse trabalho junto com a BEAR, tá? A BEAR e com a ANAC, que o aeronavegante saiba que existe o EMAS implementado. Por exemplo, no aeroporto de Congonhas, isso está hoje no Rota Air, mas o Rota Air, por si só, não é suficiente. Isso tem que ser implementado nas cartas. Há uma conversa entre a ANAC e o DSEA para a criação do padrão, do símbolo padrão que vai vir nas cartas de navegação, seja nas cartas de pouso, seja na DC, de como isso vai ser implementado. E essa divulgação já vem sendo feita por nós, junto com a BEAR, junto com as principais companhias aéreas, para informar aos comandantes que existe um EMAS homologado na cabeceira 17 de Congonhas e qual é o procedimento que ele tem que adotar. Porque é natural que um comandante, num procedimento de emergência, no final do procedimento da pista, que ele não consiga mais parar, isso até por reflexo, e é uma das ações estratégicas, ele dá um cavalo de pau com a aeronave, ele dá um giro com a aeronave, para tentar evitar, né, aumentar essa frenagem. E no EMAS isso não pode acontecer. Ele tem que acreditar, continuar o processo de frenagem normal, centralizado na pista, e acreditar que o sistema vai complementar e vai parar essa aeronave ao fim.
Então, isso requer treinamento, requer orientação. Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a ANAC, com o apoio da ANAC, com o apoio da BEAR, para essa conscientização e para essa divulgação nas cartas, para que fique claro para todos. Excelente, obrigado. Valeu, abraço. Vamos lá, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente aqui o professor Juliano por ter compartilhado aqui conosco todo esse conhecimento extremamente atual e válido, e realmente uma obra muito pioneira no país, a primeira da América Latina, e com certeza vai ser implementada em outros aeroportos, né? E daqui mais para frente. Queria lembrá-los a todos também que sexta agora começa a nossa 4ª turma do curso de pós-graduação, e quem tiver interesse em saber mais informações pode procurar a Soraya, já deixei ali no chat ali o contato, tá? Então, eu gostaria de agradecer. O Velder acabou querendo fazer mais uma pergunta. Vamos lá, Velder. Isso, boa noite, pessoal. Boa noite, Boa professor noite. Juliano. Tá me ouvindo bem, né? Sim. 5x5. Boa noite. Eu vi que você comentou brevemente sobre estudos do pessoal do ITA, sobre tentar viabilizar o uso de algum material em âmbito nacional. Aí eu queria saber se já existe algum horizonte de prazo para que, até em conjunto com a ANAC também, se possa utilizar um material mais barato e que essa solução fique mais viável, né, para os outros aeroportos brasileiros. Existe algum período, algum prazo nesse sentido? Welder, excelente pergunta. Acho que a gente tenta enxergar, e o intuito de trazer o EMAS inicialmente para o Brasil era esse, era da gente tentar desenvolver essa tecnologia nacional. Eu sei que, como eu comentei, que a professora Cláudia do ITA, ela tem uma linha de pesquisa nessa área de desenvolvimento de materiais para isso. A gente precisa passar, que é o processo mais complexo de todos, é o processo de homologação junto à FAA. Então, essa é uma garantia que a gente, como contratante desse produto internacional, a gente foi buscar, tinha que ter essa certificação da FAA. A empresa sueca que é responsável por esse material, por esse conjunto, por essa solução, ele participa durante todo o processo de execução para garantir que a execução ocorreu como padrão aprovado pela FAA. No final, eles emitem um certificado de garantia de eficiência do sistema. Mas, assim, mais detalhes sobre como anda o projeto da professora Cláudia eu não tenho, mas eu sei que é uma linha de pesquisa que o ITA vem desenvolvendo como uma possibilidade. No último encontro que eu tive com ela, inclusive, ela falou que ela estava precisando de mais alunos para essa linha de pesquisa. Espero que ela tenha conseguido. Obrigado. Bom, professor, vou deixar para o senhor aí as considerações finais aí. E para o pessoal aí, amanhã a gente tem mais a última palestra de safety com o Spanner, tá? E faço o convite para todos amanhã nessa nossa última palestra desse workshop. Professor Felipe, grato pelo convite, estarei sempre à disposição, somos parceiros aí nesse trabalho. E falar de aviação, falar de segurança operacional, falar de engenharia e infraestrutura aeroportuária é sempre um grande prazer. Espero ter contribuído aí para o conhecimento, para o aprendizado de todos, e espero vê-los, né, no nosso curso aí, na nossa pós-graduação. Como o Felipe comentou, eu estarei lá em 2 disciplinas. É um curso inovador que veio para o mercado no momento certo, em que as concessionárias chegaram, as oportunidades estão surgindo, principalmente na área de engenharia, e nós não temos profissionais na necessidade que as concessionárias estão precisando, qualificados no mercado, conhecedores do assunto, e essa pós-graduação, ela abriu portas para muita gente. Estamos aí na 4ª turma, e a gente tem ouvido só elogios do trabalho feito. Então, obrigado a todos, obrigado pela paciência, obrigado, Felipe, pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigado a todos, pessoal, agradeço, a gente vai encerrando aqui. E só comentando que, coincidentemente, nas nossas turmas, a gente tem profissionais de todas as concessões, das principais concessões. Então, quem quiser entrar nesse mercado de trabalho é um grande
diferencial para colocar no currículo. Tá bom, pessoal? Bom, um abraço para todo mundo. Agradecer também a professora Roberta. Eu que agradeço. Ontem deu uma excelente palestra para a gente. Um prazer. O Spanner que disse que estava preparando mais slides depois da palestra de ontem, que subiu o nível. Conseguiu preparar já, Spanner? Todo mundo, Juliano também aí, ó. Felipe, quando convidou a gente, ele falou assim, não, a gente precisa conversar, trocar uma ideia com todo mundo. Eu falei, beleza. A Roberta chega, passa 2 horas lá ontem. Juliano chega aí e todo mundo quer saber do Eno. Eu fiquei com a responsabilidade de fechar o evento. E agora pronto, mas vamos lá. Missão dada é missão cumprida. Aqui não tem essa. Faltam 22 horas ainda. Dá de preparar mais uns slides. Tá valendo aqui. Esquenta a cabeça não. Amanhã eu vou passar a revisão dela e não vai entrar mais alguns aí. Sucesso certo, amanhã. Certo. Fechar com chave de ouro, é isso aí. Então tá, pessoal. Um abraço a todos. E boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, abraço a todos aí. Bem, Juliano, excelente aula. Bom te ver aí, meu amigo. Sucesso para você amanhã. Valeu, mestre. Valeu, abraços. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. É Espanha, mas estamos presentes. Tô vendo, tô de olho. Felipe, depois me manda o fundinho da IPOS, eu não tenho. O que tu precisa? O fundo de tela? É? Tá, vou te mandar já. Eu pensei que eu estivesse mandando já. O fundo aí de colocar no Google Meet, não. Ah, o fundo eu ia te passar amanhã, eu te passo já. Ah, beleza. A tela eu já te passei, né? Já sim. Da apresentação? Vou passar agora já. Eu passei pro Juliano agora. Tá Spanner, até amanhã. Até, Tina. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada, hoje a Tina veio de Tina, né, Tina? Hoje vim, sim. Verdade, hoje eu consegui entrar antes. Vamos ver a sua apresentação amanhã, como que vai ser. Participem aí, vai ser bem legal também. Tá certo, obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Boa noite, Felipe. Tchau, pessoal. Tchau, Felipe. Tchau.